Olá a todos, meu nome é Miqueias, sou aluno do 10º semestre do curso de Direito. Em nome da coordenadora, eu cumprimento todos os examinadores presentes, em especial os colegas, dando início a uma apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é o papel da Defensoria Pública no acesso à Justiça, que teve como orientadora a professora Andressa Bertal. Bom, o nosso tema é um tema de grande relevância, sobretudo em países com alta desigualdade social, e o Brasil, como prega a Constituição de 1988, no seu artigo 3, traz como um dos objetivos da República erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O que fica implícito que o nosso país, sim, é um país desigual, e nesse contexto, o tema é de grande relevância. A partir da Constituição de 1988, o acesso à justiça ele se tornou um direito social, uma garantia, conforme prega o artigo 5º, e o instrumento que o Estado utiliza para se prestar essa garantia é a Defensoria Pública. Nesse sentido, a Defensoria Pública ela presta uma assistência jurídica e uma assistência judiciária, algo que falaremos de forma mais aprofundada nos próximos slides. O nosso problema de pesquisa se resume ao seguinte questionamento: de que forma a Defensoria Pública contribui para a efetivação do acesso à justiça e quais são os principais obstáculos enfrentados por essa instituição no cumprimento da sua missão constitucional? Nosso objetivo geral foi analisar o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça, considerando os desafios e estratégias utilizados pelo órgão para superar os seus obstáculos. Nossos objetivos específicos foram examinar a evolução histórica e o desenvolvimento institucional da Defensoria Pública, bem como identificar e analisar os principais obstáculos enfrentados pelo órgão, e assim discutir as medidas adotadas por outras jurisdições que podem ser aplicadas no Brasil para o melhor cumprimento da missão constitucional do órgão da Defensoria Pública, conforme a Constituição de 88. Bom, a justificativa do nosso trabalho reside na necessidade de entender os mecanismos que garantem o acesso à justiça e como a Defensoria Pública pode ser aprimorada para o cumprimento da sua missão constitucional, conforme o artigo 134, prevista pelo legislador de 1988. Jurisdição e acesso à justiça surgiram de evolução histórica. No passado, o Estado ele não possuía a tutela jurisdicional, ou seja, ele não regulava as relações sociais. Então, inicialmente, os conflitos eram resolvidos pelas partes através da tutela, através da força em detrimento da razão jurídica. Posteriormente, através da arbitragem, onde uma terceira pessoa imparcial era eleita pelas partes para resolver a lide. Aquilo que aprendemos, onde uma terceira pessoa desinteressada e imparcial era eleita para resolver a lide. E quando se fala em autotutela ou arbitragem, é importante mencionar que são temas que aprendemos na disciplina Teoria Geral do Processo, ou até mesmo na disciplina MASC, Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos, disciplinas ali entre o 2º ao 7º semestre. Com o passar do tempo, e principalmente após a teoria da repartição dos poderes, teoria essa presente no clássico livro do Barão de Montesquieu, O Espírito das Leis, só a partir do século XVII, o Estado ele passou a ser o detentor do monopólio estatal. Só a partir daí ele passou a jurisdicionar, ou seja, dizer quem tem o direito. Juntamente com a monopolização, o Estado ele tornou-se responsável exclusivo em proporcionar o acesso à justiça, distribuindo a justiça àquele que as invocar. Inicialmente, ou melhor, primeiro, por um lado, ele avoca para si a tutela jurisdicional e, por outro lado, em matéria de direitos civis subjetivos, ele faculta à parte a tarefa de invocar o judiciário quando se tem um direito violado. Aquilo que aprendemos no Código Processual Civil, de 2015, artigo 2, o processo se inicia por iniciativa das partes, princípio da inércia da jurisdição. Então, a partir daí, a partir do século XVII, qualquer pessoa que tinha um direito violado, não mais através da arbitragem ou através da tutela, se resolvia as lides. Não, a partir daí se provocava o judiciário e a partir daí dizia que tinha o direito. Histórico do acesso à justiça no Brasil. O acesso à justiça no contexto do Brasil, antes da primeira Constituição de 1824, o primeiro entendimento que se tinha sobre a concessão de justiça gratuita estava presente nas ordenações filipinas. A garantia fundamental prevista no direito brasileiro do acesso à justiça surge pela primeira vez na Constituição de 1984 e se estende até a Constituição de 1988, com exceção da Constituição de 1937, onde se estava ali presente o período ditatorial. Nesse contexto não se tinha uma previsão constitucional, previsão legislativa que promovia o acesso à justiça. No mundo ocidental, o interesse ao acesso à justiça resultou em 3 ondas de desenvolvimento, segundo um dos teóricos que embasam o nosso trabalho. E segundo esse mesmo teórico, essas ondas iniciaram em 1965 e seguiram a ordem cronológica. A primeira onda, ela diz respeito ela consistiu na assistência judiciária gratuita aos hipossuficientes, quebrando a barreira
a barreira financeira. A segunda onda, ela preocupou-se com a representação dos interesses difusos e coletivos. E a terceira onda, ela centra sua atenção no conjunto de procedimentos e mecanismos utilizados para resolver as lides na sociedade moderna. Nesse contexto, surge aí a mediação, a conciliação, a arbitragem, alternativas mais eficazes que descongestionam o judiciário, né? Traz benefícios aí para o judiciário quando se trata de resoluções mais eficazes nesse novo contexto social. E aqui é importante citar, como foi dito, que é justamente na disciplina TGP, Teoria Geral do Processo, e MASC, que aprendemos um pouco mais disso entre o segundo e o sétimo semestre. As 3 nodes de acesso à justiça. Os primeiros esforços usados para a efetivação do acesso à justiça concentraram em proporcionar serviços jurídicos para os mais pobres. E no Ocidente, surge aí, no Ocidente, o sistema judicário, algo que foi implementado na Áustria, Inglaterra, Alemanha. É o sistema através do qual a assistência judiciária é um direito para todos que se enquadram nos termos da lei, que tinha como finalidade proporcionar o acesso à justiça, como se um acesso à justiça à parte, como se fosse um advogado, ou melhor, é uma representação que se teria se pudesse pagar um advogado. Em contrapartida, surgem os advogados remunerados pelos cofres públicos, com um objetivo completamente diferente do sistema judiciário, onde surge nos Estados Unidos e que se destaca esses advogados remunerados pelos cofres públicos porque vai além da assistência judiciária. Ele se preocupa em conscientizar os pobres de seus direitos, né? Além disso, há escritórios localizados em bairros carentes, o que acaba gerando uma relativização de barreiras, né? Uma facilidade de acesso. E nesse sentido, se torna mais acessível o acesso à justiça. E aqui é importante citar que o modelo de defensoria pública que temos a partir da Constituição de 1988, né, que é fruto sim, de lutas sociais, de evolução histórica, o modelo que se tem é uma junção do sistema judiciário com os advogados remunerados pelos cofres públicos. Como dito, a partir da Constituição de 1988 se trouxe uma nova visão, uma visão mais abrangente sobre assistência jurídica integral e gratuita. E o legislador dispõe lá no capítulo 4 da Constituição, a partir do artigo 134, ele traz a identidade organizacional do órgão, ele traz a razão de ser da Defensoria Pública, bem como os princípios que a regem. O legislador traz no seu artigo 134 que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a defesa em todos os graus necessitados e a promoção dos direitos humanos. Os princípios institucionais que regem a Defensoria Pública, conforme a Constituição, é a unidade, a independência funcional e a indivisibilidade. O artigo 5º, dentro dos direitos e garantias fundamentais do inciso 74, traz também que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recurso. E aí eu trago um questionamento. Qual o órgão que o Estado utiliza para prestar essa assistência jurídica integral e gratuita? É justamente a Defensoria Pública. Este é o órgão que promove o acesso à justiça. A metodologia do nosso trabalho, utilizada nesse trabalho, foi uma revisão de literatura bibliográfica, legislativa, com foco na análise de textos acadêmicos, legislações e documentos referentes sobre o tema, que tiveram aí como os principais autores Mauro Capelletti e Brian Gardner. Bom, dito o que foi dito, diversos obstáculos foram observados que a Defensoria Pública enfrenta no cumprimento da sua missão. Dentre eles aí a falta de recursos humanos e financeiros, temos também a preferência do governo por advogados ativos. Em comarcas onde não se tem a Defensoria Pública, o Estado ele prefere pagar advogado ativo que contratar novos servidores. Então, o que compromete a qualidade do serviço ao cliente cidadão. Não menos importante, nós temos também a questão da infraestrutura deficiente, a falta de estrutura do órgão. E aqui trazendo para a nossa realidade, por mais que nossa pesquisa ela foi macro a nível do Brasil, mas é possível visualizar isso de perto do nosso contexto. Enquanto nós temos o Ministério Público com que é prédio próprio, ao lado do Tribunal de Justiça, que também é prédio próprio, nós temos a Defensoria Pública no centro da cidade em um formato de casa. Então, a falta de investimento na infraestrutura de um órgão tão importante para a população. E não menos importante, nós temos aí a questão do excesso de demandas, né, casos de mais profissionais de menos, que acaba afetando a qualidade do serviço público. Bom, como a Defensoria Pública contribui com o acesso à justiça e qual o papel da Defensoria Pública nesse acesso? Mesmo diante do que foi dito, mesmo diante desses obstáculos, a Defensoria Pública ela tem promovido o acesso à justiça, ela tem promovido a defesa dos necessitados, tem promovido também a defesa dos direitos humanos e a defesa dos direitos fundamentais, conforme prega a Constituição. E não menos importante, ela vem representando aqueles que não podem pagar o advogado. Então, nesse contexto, ela tem exercido seu papel, que é justamente assegurar a todos, independente de sua condição financeira, que tenham acesso à justiça, promovendo a
a igualdade e a equidade social, defendendo direitos fundamentais. Propostas e modelos internacionais. Bom, conforme pregou nossos objetivos específicos, durante a nossa pesquisa foi possível observar modelos que foi aplicado e é aplicado no exterior, que pode ser aplicado no contexto do Brasil, que vai trazer benefícios à nossa população. Um dos exemplos é a ampliação da Defensoria Pública Comunitária, algo que se aplica no Canadá, onde defensores públicos trabalham próximos à comunidade, identificando problemas jurídicos antes que se tornem litígios complexos. Imagina você ter um servidor público no bairro Cachoeirinha 1, Cachoeirinha 2. Imagina você ter um defensor atendendo semanalmente no bairro quilômetro 3, quilômetro 4. Então, esse modelo de Defensoria Pública Comunitária, perto da população, com certeza vai trazer muitos benefícios a médio e longo prazo para a população. Implementação de inteligência artificial, especialização de defensores públicos para atuar em políticas públicas estruturantes, é algo que ocorre na Espanha, onde a defensoria participa ativamente da formulação de políticas públicas de habitação, educação e saúde, influenciando a construção de normas mais justas para a população, para as populações vulneráveis. Imagine você ter um servidor público que está no dia a dia, atendendo a população carente, prestando assistência jurisdicional, e pegar esse mesmo servidor que está na lide, que está nas trincheiras, lidando com problemas sociais, e em parceria com o poder público municipal, seja a Câmara de Vereadores, seja com o Poder Executivo, e colocar ele em um ponto estratégico para se criar políticas públicas para essa mesma população. Com certeza, seria algo que vai trazer sim benefícios. Quem vai ganhar com isso é o cliente cidadão, é a comunidade. Nossas considerações finais. O acesso à justiça ele não se limita ao acesso ao poder judiciário. Né? Nesse contexto, a Defensoria Pública ela desempenha um papel essencial na efetivação do acesso à justiça, defendendo os necessitados individual e coletivamente, prestando assistência jurídica, judiciária e gratuita, que são pilares fundamentais, conforme expressa a Constituição. Quando se fala em Constituição, dentro dos fundamentos da República, nós temos cidadania. Cidadania implica direitos e deveres. Dentre os direitos e garantias fundamentais, nós temos o acesso à justiça, um direito fundamental, conforme expressa a Constituição. E a própria Constituição, ela define que o Estado tem como missão defender os hipossuficientes e os necessitados. E nesse contexto, qual órgão que se utiliza, qual órgão que o artigo 134 define que tem como missão prestar essa assistência jurisdicional? É justamente a Defensoria Pública. Conforme o nosso tema diz, o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça, ele tem sido cumprido, ele está em consonância com os artigos 1, com o artigo 3 e com o artigo 5º da Constituição, bem como com o artigo 134. Então, encerramos a nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos. Estou aberto para perguntas. Muito obrigado. Aqui para você, banca desgraçada.